Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, o Chrome recebeu aí algumas atualizações e como eu não estava utilizando o navegador, eu fiquei de fora, tá? Mas aí eu resolvi voltar e fazer alguns testes e eu descobri aqui alguns recursos bacanas, tá? Eu vou comparar o desempenho dele com o Edge nesse vídeo, tá? Mas só o desempenho prático, eu não vou fazer benchmark nem nada do tipo, tá? Vamos começar já fazendo aqui alguns testes no Edge, que é o navegador que eu tenho utilizado aí como principal, né? Desde sempre, tá? A gente vai verificar primeiro o consumo de memória, tá? Desse navegador aqui. Vou abrir aqui o monitor de sistema. E não tem nada aberto, só a aba de nova guia mesmo. E ele já está consumindo aqui, ó, 715 megabytes, tá? Ele não, infelizmente ele não tem um recurso de visualizar consumo de RAM, né? Você pausa o mouse em cima e ele não tem esse recurso, tá? Talvez ele tenha aqui no menu de configurações. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa. Sistema e desempenho, né? Olha só. Ele tem alguns recursos aqui, como o modo de eficiência e tudo mais. Só que ele não tem um painel onde mostra esse consumo, tá? Então aqui já faltou um recurso de monitoramento, que não necessariamente vai fazer falta para você no dia a dia. Mas o diferencial desse navegador aqui, galera, é que ele tem alguns atalhos que você pode estar adicionando aqui na tela inicial, como por exemplo o botão de compartilhar, né, o menu de aplicativos, o menu para você capturar a tela, né, e fazer desenhos, marcações, né, você consegue selecionar, né, e fazer uma captura aí customizada da tela, né. Esse menu aqui é conceitos básicos do navegador, tá? Ele vai fazer uma verificação aqui, ó, de todos os sites, né? Ele verifica sites, os riscos, itens que foram bloqueados, downloads que foram verificados, e se está tudo íntegro. E ele também tem essa opção de adicionar uma VPN, né, gratuita, ou você pode contratar um recurso aí e colocar aqui, né? Vou clicar aqui em agora não. Tem o modo de economia de energia, né, pessoal? E esse aqui basicamente seria, né, o botão aí, né, para você verificar o desempenho do navegador, tá? Tem esse botãozinho de download que eu sempre exibo, porque aqui, pessoal, quando eu baixo algo, né, eu não preciso de fato abrir uma página para poder visualizar o que está sendo baixado, e por aqui mesmo eu consigo limpar, né? Eu posso também ocultar esse botão e tal. Então esses recursos aí são bem interessantes, né? Eu até cheguei a mencionar em outro vídeo que é mais interessante do que o que a gente tem no Chrome. E de fato né? A princípio, porque você não precisa ficar navegando, né, em muitas opções ali para achar esse tipo de coisa. Ele tem esse botãozinho aqui que você consegue limpar, ligar abas verticais, né, agrupar tudo mais, pesquisar guias fechadas recentemente e visualizar as guias de outros dispositivos, tá? Tá com a aba do YouTube. Vamos ver quanto é que aumentou de memória. Ele foi aqui para um consumo de 900, né, e 46 megas. Eu vou colocar para rodar um vídeo aleatório aqui. Vamos lá, vamos entrar aqui no canal. Vou colocar aqui esse vídeo que a gente lançou ontem. Se você não assistiu, né, assistam, tá? Eu vou tirar o som aqui, vou deixar o vídeo rolando de fundo e vamos ver quanto de memória ele vai pegar. Então ele está pegando aqui, ó, nesse momento, pessoal, 30% da minha CPU e está consumindo aqui, ó, 1 GB de memória, tá? Então ele está gravando um cache no meu disco aqui, ó, na velocidade de 90, cento e poucos kbps, né? Então tá com consumo legal, um consumo de processador até que bom, né? Ele está causando um pico, né, de uso aqui de até 70% do CPU, tá? Porque aqui ele está monitorando apenas o processo principal, né? Se a gente vem aqui na aba de processos, né, a gente vê que tem outros processos do navegador também, né? Mas em questão de processo, até que o Edge ele é bem econômico nesse sentido, tá? Mas olha, tem um processo principal e tem um processo de render da GPU, que querendo ou não consome ainda um pouco da CPU aqui, tá? Então somando isso vai dar aí mais ou menos uns 40% de consumo, tá, pessoal? Então basicamente esse aqui para YouTube, navegação, você vai ter
sei lá, a gente pode abrir outros aplicativos aqui. Eu vou colocar o Canva aqui. Aí vamos ver o quanto que ele vai aumentar de consumo aqui, né? Olha só, foi para 1.3 GB, aumentou drasticamente a taxa de leitura e gravação, né? O uso de CPU não mudou muita coisa, tá? Inclusive até caiu, né? Inclusive até caiu, pessoal, aqui o consumo de CPU justamente porque ele já colocou a aba do YouTube, né, em segundo plano, tá? Então se eu voltar para cá, né, ele já vai subir novamente aqui o consumo da minha CPU. Até subir um pouquinho mais porque agora são duas abas abertas, né? Então, basicamente esse aqui é o consumo de hardware que a gente tem no Edge, tá? Um uso cotidiano. Vamos colocar aqui um uso básico, né? Agora eu quero falar um pouquinho do Google Chrome, né? Começando aqui já abrir o navegador na página de Nova Guia. Se vocês buscar na memória de vocês, aí vocês viram que o Edge iniciou ali com 700 MB de consumo, né? O Chrome, basicamente a mesma coisa, tá? Eu acho que até uns 30 megas a menos aí, 20 megas a menos, sei lá. Enfim, a mesma faixa, né? É desconsiderado, né? Consumo de CPU, ó, 0, tá? No processo principal. 0 consumo. Vamos abrir aqui uma nova guia, uma aba do YouTube. E antes da gente visualizar a memória, uma coisa que eu queria falar para vocês é que ele de fato não tem aqueles atalhos que são práticos, né, do navegador Edge, né? Você tem bastante ferramentas que você pode anexar aqui e ter um acesso aí melhorado, né? O gerenciador de senhas do Google também é mais fácil de acessar, né? Mas no Edge também não dá para balancear os recursos, porque para você acessar o gerenciador de senhas aqui, né, você tem que clicar nos 3 pontinhos, né? E lá você precisa entrar nas configurações. Contrapartida, ele tem aqueles atalhos que são mais práticos aqui na tela inicial. Então, vamos verificar o consumo de memória com o YouTube aberto. Então, olha só, ele foi para 900 MB, né? Só que ele está consumindo um pouquinho menos do que o Edge e está consumindo um pouquinho menos de CPU também, tá? A diferença não é tão grande assim, mas está sim consumindo menos. Vamos abrir o nosso vídeo aqui novamente, vamos colocar o mesmo vídeo. Ele não deu bug no som quando eu iniciei a página, né? Mesmo. Tirar o som aqui, deixar o vídeo rolando. E é isso aí, o consumo tá igual, né? Exceto o CPU. Ele está consumindo aqui, ó, na base de 5% a menos de CPU. Agora deu uma aumentada, né? Mas o uso de RAM também tá igual, né? Olha só, caiu agora o uso de CPU. Gravação ele tá gravando um pouquinho mais de dados aqui no disco, né? E se manteve estável aqui nos 35%. Vamos verificar outros processos. O certo era colocar lado a lado, né? Mas aí o hardware vai ficar tentando balancear esse uso aí o tempo todo. A gente não vai ter uma métrica mais precisa, né? Isso aqui é um comparativo superficial, tá? Isso aqui não dá para você considerar como regra, né? Ele também tem um processo de render da GPU rodando, mas está consumindo aí, ó, menos de 10% de uso também, né? Tá equilibrado, tá, galera? Tá bem equilibrado aí com relação ao consumo, né? Levando em consideração que o Edge é baseado no Chrome, né? Ele tá bem equilibrado, né? Quando eu abri uma nova guia lá, né, o Edge foi para 1.3 GB de uso, né? Vamos abrir a mesma guia aqui para ver o que acontece. Acabou de passar uma moto aqui, né, e consumiu todo o meu ouvido, isso sim. Aí, pessoal, eu abri a nova guia do Canva e olha só que interessante, né? Ele matou aqui a aba lá do YouTube, né? Tá em segundo plano, caiu drasticamente o uso de CPU, mas a memória RAM não aumentou, né? E agora tem um recurso novo no Chrome, né? São dois, na verdade, grandes mudanças que tá fazendo a diferença aqui para mim, né? Como eu mudo muito o tema do meu desktop e gosto que as coisas se encaixem visualmente, né? Como se fosse uma coisa só do sistema, o Chrome ele recebeu essa atualização, né? Que é a questão da personalização do navegador, né, pessoal? Estou usando o tema padrão, só que agora ele tem essa opção de você escolher, né, os planos de fundos para serem atualizados diariamente, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, terra,
né, e ativar essa opção, ó, ele vai trocar para mim, e aí diariamente ele vai trocar esse plano de fundo e as cores do navegador vai alterar de acordo com o plano de fundo que está ativo, né. Eu gosto de utilizar esse daqui, prefiro. Então ele fica com esse aspecto aí mais, né, azulado de acordo com o plano de fundo que está aplicado no momento, tá? Então esse aqui é um recurso novo, bem bacana, que deixa o navegador mais bonito e mais confortável de utilizar, né? O outro recurso que é de extrema importância para mim, não sei para você, tá? É com relação ao consumo. Ele tem essa abinha para você gerenciar, né, as abas abertas que foram fechadas recentemente, né? E essa aqui são as que estão abertas. Eu abri há 5 minutos atrás essa e essa daqui há 8 segundos atrás. Cara, interessante, né? E o outro recurso, pessoal, é quando você passa o mouse em cima e fica com ele parado, ele mostra o uso de memória exato, né, que a aba está consumindo, tá? Então olha só, o Canva nesse momento está consumindo, ó, 61 megabytes, tá? Então assim, muito pouco se for comparado com o que o Edge mostrava, né? Porque se o Chrome com o YouTube, se o Edge com o YouTube aberto estava consumindo 1 GB e foi ali para 1.300 MB, então isso significa que a nova aba, né, aumentou ali 200 MB de consumo, né? Então aqui no Chrome ele conseguiu economizar, né, mais de 150 MB de memória, tá? No caso de abrir uma nova aba com o Canva, né? E no YouTube ele está consumindo, né? Eu preciso clicar aqui, né, e colocar o mouse em cima. Ele está consumindo, ó, 225 megabytes nessa aba. Então, cara, é muito legal esse recurso aqui porque te ajuda a identificar, né, qual processo está derrubando sua máquina, né? Se você estiver renderizando um vídeo e sentir que o computador está ficando lento sem memória, você pode verificar as abas do navegador, né? Caso tiver alguma aí que está consumindo de repente muita memória, você pode interromper o processo, né? Então esses recursos são bacanas, tá? Eu achei bem interessante mostrar para vocês, justamente porque eu estou utilizando o Chrome aqui e com relação ao desempenho, cara, eu estou até que surpreso, tá? Não que o Edge seja ruim, né? Mas o Edge ele tem um probleminha que eu quero mostrar para vocês aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar de fato, porque nem sempre acontece. Mas digamos que eu queira corrigir alguma coisa, tá? Em algum site, vamos lá, vou colocar no YouTube porque acontece mais no YouTube. Eu tô aqui na aba de notificação, né, do meu canal, e se eu tentar, por exemplo, eu vou clicar aqui, né, vou clicar em responder, aí vou escrever aqui alguma coisa, vou colocar, deixa eu ver um comentário para eu responder aqui, o XFCE é o oficial deles, vou colocar, dar um curtir aqui, vou colocar, não, na verdade, desenvolvido pela comunidade em si, não pelo projeto oficial. Se eu tentar corrigir a palavra, às vezes ele dá um bug, tá, pessoal? Agora não vai acontecer porque eu já reiniciei o navegador, já reiniciei a máquina. Ele de repente ele abre um QR Code na minha tela, né? Não sei pra que exatamente, mas às vezes acontece muito isso, tá? No Edge. Então isso às vezes acaba atrapalhando um pouquinho, né? Mas não é sempre, tá? Mas de vez em quando acontece. E aí quando eu tô fazendo alguma tarefa muito importante, eu tenho que ignorar e continuar para não precisar reiniciar a tarefa no navegador, né? Visto que o software que eu utilizo para edição de vídeo, o Kdenlive, né? Eu uso também o Clipchamp, uso o CapCut Online, uso vários editores aí online para poder adicionar recursos, né, durante o vídeo, né? Criação de texto, animações, então esses programas aqui eles me ajudam bastante nesse sentido, né? E fazendo uma comparação direta aqui, né? Eu tô com a aba inicial do YouTube, tô com a aba inicial aqui do Edge também. Então se a gente for pegar aqui, ó, for fazer uma comparação direta, olha a diferença de consumo do navegador Chrome pro Edge, cara. 0 CPU tá utilizando, enquanto o Edge tá usando CPU, né? Vamos trocar então, vamos colocar o Chrome em primeiro plano para ver o que acontece. Ok, o Chrome em primeiro plano. Deu um pico de uso de CPU, vamos ver como que vai ficar isso daqui. Olha só, cara, ele está em primeiro plano e ele está conseguindo consumir menos CPU do que o Edge, e o Edge está conseguindo aumentar o consumo de memória.
né? Então, assim, cara, na prática, né, se você usa muita aba aberta, isso vai fazer sim uma baita de uma diferença. Quem faz programação com WordPress, roda o terminal do WordPress online e tudo mais, vai ter problemas, né? A longo prazo, né? Porque você está vendo que ele está conseguindo se manter constantemente com um uso menor, mesmo estando em primeiro plano. Está sim aumentando o consumo de RAM, mas é baixo, né? Olha só. Agora estabilizou, olha lá, está diminuindo. O Edge agora começou a diminuir também, aumentou de novo. E o Chrome continua se mantendo ali, ó, na faixa dos 800 a 700 e poucos MB. Não é aquela diferença absurda para esse cenário aqui, tá? Mas a longo prazo, com muitas abas abertas, isso aqui tende a fazer uma diferença grande, tá? Então, pessoal, basicamente era esse comparativo que eu queria mostrar para vocês. Não é nada absurdo. E os dois grandes recursos que eu acho que muda totalmente, né, a usabilidade do navegador em si é justamente essa questão da customização. O tema ele se encaixa melhor com o sistema agora, né? Isso porque eu não apliquei o GTK, né? O GTK nem sempre funciona bem, tá? Então você pode usar o GTK, mas eu acho que não funciona legal. Eu prefiro usar o clássico mesmo, né? E eu gosto de habilitar a personalização dele aqui. Aqui nova guia, personalizar, eu gosto de utilizar. Só clicar aqui, ó, e selecionar, tá? Pronto, liguei aqui e aí ele habilita a customização ali automática para mim, tá? Então mesmo com esse recurso de customização ativo, ele ainda conseguiu se manter, né, com o mesmo consumo, se não menos ainda do que o próprio Edge, ó. Tá caindo o uso, ele vai reduzindo automaticamente, cara. Ele vai reduzir ainda mais esse consumo aqui, ó, mesmo com essas alterações que eu acabei de fazer, né, dentro do navegador. Claro que ele tende a aumentar a RAM conforme você vai abrindo os menus e tal. Ele aumenta um pouquinho o consumo, mas olha só, ele já começou a diminuir aqui, ó, drasticamente o consumo e o uso de processamento, tá? Então é isso aí, pessoal. Basicamente era isso aí, comparativo que eu queria fazer entre essas duas grandes ferramentas de navegação, o nosso querido Microsoft Edge e o nosso grande Google Chrome, né? Gigante da Google aí, questão de aplicativo, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações e, claro, né, entra aí no nosso grupo do Discord para compartilhar suas experiências em Linux. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.